A caneta pesa na minha mão. O perfume floral e caro da advogada preenche o pequeno escritório. Papéis deslizam pela mesa de mogno. Lá fora, a chuva de outubro bate na janela como dedos impacientes. Meu celular vibra de novo. O nome de Dominique ilumina a tela. É a Quarandate recebe na ligação esta semana. Não atendo. Não atendo há 3 dias. Senhor Patterson, diz a advogada, voz gentil mas firme. Tem certeza absoluta? Minha mão paira sobre a linha de assinatura. A tinta da caneta brilha sob as luzes. Sinto o cheiro do couro das cadeiras, o ar frio do ar-condicionado, o relógio na parede marcando cada segundo com um clique minúsculo. 4 palavras. Foi só isso que destruiu o mundo do meu filho. 4 palavras simples que mudaram tudo entre nós para sempre. 3 semanas atrás, eu estava num salão de festas a 4 horas de casa, observando bolhas de champanhe subirem em taças de cristal, observando meu único filho rir com os padrinhos, a gravata torta como sempre ficava quando ele estava animado, pensando em como ele estava bonito, como seu pai teria ficado orgulhoso. Eu não sabia que em menos de 1 hora ele me pediria para sair, que escolheria uma mulher que conhecia há 2 anos, em vez do pai que o criou sozinho por 24 anos, que tudo que sacrifiquei não significaria nada quando mais importasse. Mas não é aí que essa história termina, é onde ela começa, porque na manhã seguinte, quando meu telefone tocou e vi o nome dele piscar na tela, quando tu ouvi dizer aquelas palavras, pai, preciso dos papéis da propriedade, algo dentro de mim mudou. Algo frio, claro e definitivo. Assino meu nome. A caneta risca o papel com um som de tecido rasgando. Enzo Rodrigues Patterson. Cada letra deliberada, cada traço permanente. E este segundo conjunto, a advogada toca outro documento. Assino também. Depois um terceiro. Um quarto. Minha assinatura fica mais rápida a cada página, mais confiante. Meu telefone vibra de novo. Dominique. Ligação 48. Tem mais uma coisa, digo à advogada. Minha voz não treme. Quero fazer uma ligação. Ela acena e desliza o telefone da mesa. O fone está frio na minha palma enquanto disca o número que conheço de cor. Toca uma, duas, 3 vezes. Alô? A voz de Dominique está ofegante e desesperada. Pai, é você? Olho para os documentos assinados espalhados na mesa, para os olhos gentis da advogada me observando, para a chuva ainda caindo lá fora. Dominique, digo, escute com atenção. Vou dizer isso uma vez. As palavras saem da minha boca. 4 palavras que vão assombrá-lo. 4 palavras que fazem os olhos da advogada se arregalarem. 4 palavras que fazem a respiração do meu filho parar do outro lado da linha. Mas você ainda não pode saber quais são. Não até entender como chegamos aqui. Não até sentir o que senti naquele salão de festas, segurando uma taça de champanhe com mãos que não paravam de tremer. O calor de junho entrava pelas janelas massivas do salão de recepção. Aquele tipo de calor que faz sua pele formigar mesmo com ar-condicionado. Eu estava perto da mesa de sobremesas há 20 minutos, observando garçons arrumarem pequenos bolos em bandejas de prata. A gola da minha camisa social parecia apertada demais. Comprei essa roupa especificamente para hoje. Terno azul marinho, o tipo de traje formal que Dominique disse que Bridget queria para as famílias da festa. Custou 800 euros que eu mal podia pagar, mas isso não importava. Nada importava exceto estar aqui, presente, sendo o pai que meu filho merecia no dia do casamento. A viagem levou 4 horas. Saí às 5 da manhã para evitar trânsito. Parei uma vez para café e gasolina. Cheguei 2 horas mais cedo para ajudar com qualquer necessidade de última hora. Dominique me mandou mensagem às 7. Tá tudo certo, pai. Só relaxa e aproveita o dia. Então relaxei. Sorri para primos distantes, para os pais de Bridget, para os padrinhos que conheci uma vez. Segurei minha taça e fingi que meus pés não doíam nestes sapatos. E observei meu filho rir, dançar e celebrar. A cerimônia foi linda. Bridget usava renda branca que provavelmente custava mais que a prestação do meu carro. Só os arranjos de flores poderiam alimentar uma família por um mês. Mas não disse isso. Apenas sorri. Chorei e aplausa quando o celebrante disse: pode beijar a noiva.
Trouxe um cartão. Dentro havia um cheque de 30.000 highlights. Cada centavo que economizei, trabalhando turnos extras no hospital no ano passado. Plantões noturnos que me deixavam exausto e mal conseguindo funcionar. Mas Dominic pediu se eu podia contribuir para o casamento. E que tipo de pai diz não? O cartão ainda estava no meu bolso. Planejava dar a ele durante a recepção, num momento tranquilo quando pudéssemos conversar em particular, quando eu pudesse abraçá-lo e dizer como estava orgulhoso, quanto o amava, quanto seu pai teria amado ver este dia. Seu pai, Marcos, morto há 12 anos de ataque cardíaco aos 46. Ainda via o rosto dele às vezes nas expressões de Dominic. Ouvia sua risada na voz de Dominic. Pai, me virei. Dominique estava a seu 1 metro de distância. Sua mandíbula estava travada daquele jeito particular, tensa, determinada. Conhecia aquele olhar. Vi quando ele tinha 7 anos e determinado a andar de bicicleta sem rodinhas. Quando tinha 16 e anunciando que iria para a faculdade do outro lado do país. Quando tinha 22 e dizendo que ia morar com Bridget. Era o olhar que dizia que ele decidiu algo e nada mudaria sua cabeça. A cerimônia foi linda, filho, disse. Minha voz saiu normal, alegre até. Bridget estava absolu. Você precisa ir embora. As palavras me atingiram como água fria. Ao nosso redor, convidados riam, dançavam, brindavam. O tio de alguém tentava dançar perto do DJ. A música estava alta e as batidas pulsavam pelo chão. O quê? Não posso ter ouvido direito. A música estava alta demais. Você precisa ir embora, repetiu. Ainda não estava me olhando. Seus olhos fixos em algum lugar acima do meu ombro esquerdo. Bridget não quer você aqui. Você está deixando ela desconfortável. A taça de champanhe estava escorregadia na minha mão. Apertei mais forte com medo de deixá-la cair. Dominic. Nem falei com ela desde... Só vá, pai. Agora me olhou. Seus olhos estavam duros, vazios. Por favor, não torne isso difícil. Difícil? Eu estava tornando as coisas difíceis. Eu, o homem que o criou sozinho depois que seu pai morreu, que trabalhou turnos de 16 horas no hospital para que ele pudesse ter aulas de piano, acampamentos de verão, roupas novas, que o segurou durante pesadelos e crises de lição de casa, que refinanciou a casa 2 vezes para ajudar a pagar sua faculdade. Dominique. Minha garganta estava fechando. Dirigi 4 horas para estar aqui. Não fiz nada de errado. Bridget acha melhor você ir embora. Sua voz baixou, como se tivesse vergonha, mas não vergonha suficiente para parar. Ela diz que você é controlador, que tenta mandar em tudo, que ficou dando olhares para ela o dia todo. Controlador. Dei espaço a Bridget quando começaram a namorar. Mordi a língua quando ela morou no meu quarto de hóspedes por 6 meses e nunca ofereceu ajuda com compras ou contas. Sorri e acenei quando ela escolheu um local de casamento que custou 150.000 reais e perguntou se eu podia contribuir. Contribuí 30.000 reais, 30.000 reais que representavam cada plantão extra que consegui aguentar fisicamente. E eu dei olhares. Tentei controlar as coisas. Bridget está esperando você sair, disse Dominique. Olhou para a mesa principal. Segui seu olhar. Ela estava lá no vestido branco e véu, nos observando. Seu rosto estava calmo, agradável, mas os olhos afiados, calculistas. Ela segurava uma taça numa mão e sorria. Um sorriso pequeno e apertado que não alcançava os olhos. Um sorriso como uma faca. Ela está chateada, continuou Dominic. Este é o dia especial dela. Não quero ela estressada. O dia especial dela. Não nosso dia especial. Dela. Olhei para meu filho. Realmente olhei. 24 anos, faculdade completa, bom emprego em marketing, morando num apartamento legal com sua nova esposa. Parecia bem-sucedido, organizado, como alguém que tinha a vida resolvida. Mas naquele momento, pedindo que seu pai saísse porque a noiva não gostava dele, ele parecia um estranho. Tem certeza disso? Minha voz saiu firme. Não sei como. Tem certeza absoluta? Sim. Sem hesitação. Só vá. A gente conversa depois, sempre depois com ele. Coloquei minha taça na mesa. O vidro fez um som suave contra a toalha branca.
Um garçom perto olhou, depois desviou o olhar quando viu meu rosto. Todos podiam ver? Todos sabiam que eu estava sendo expulso do casamento do meu próprio filho? Tá bom, disse, não o abracei. Não beijei seu rosto, nem toquei nele. Apenas me virei e atravessei o salão de cabeça erguida, ombros retos, bolso apertado sob meu braço. A música parecia mais alta de repente. Cada rosto que passei parecia um julgamento. O sol de junho estava cegante quando empurrei as portas duplas. O estacionamento se estendia à minha frente. Fileiras de carros brilhando na luz da tarde. O meu estava no canto mais distante, sozinho, porque cheguei tão cedo. Um sedã prático, 14 anos, com um amassado no para-choque de quando bati num poste no inverno passado. Atravessei o asfalto quente. O calor subia pelos meus sapatos. Suor se acumulava na base da minha coluna. Quando cheguei ao carro, meu rosto estava molhado. Ou talvez lágrimas. Não conseguia mais distinguir. Sentei no banco do motorista e liguei o motor. O ar-condicionado soprou ar quente no primeiro minuto, depois esfriou gradualmente. Pelo retrovisor, via o local. Um prédio bonito com paredes de pedra e janelas enormes. Dentro, meu filho estava celebrando, dançando, rindo, comendo comida cara, bebendo vinho caro e brindando ao futuro com sua nova esposa. E eu estava sozinho num estacionamento, ainda segurando o cartão com em 30 mil hadith no bolso. 4 horas para casa. Dirigi em completo silêncio, sem rádio, sem podcasts, só o muco zunido dos pneus no asfalto e o ar-condicionado soprando frio no meu rosto úmido. Parei uma vez para a gasolina. A estação estava vazia, exceto por um atendente adolescente que mal levantou os olhos do celular. A propriedade parecia diferente quando cheguei perto da meia-noite. Ou talvez eu estivesse diferente. A luz da varanda estava acesa. A casa ficou quieta e escura, exceto por aquela luz. Ninguém esperando. Ninguém para contar sobre o casamento. Ninguém para me segurar enquanto eu chorava. Sentei no carro por muito tempo, apenas sentando, encarando a casa. Aquela que comprei com Marcos 30 anos atrás, quando éramos jovens e estúpidos, e tão apaixonados que não víamos direito. O jardim precisava de capina. Podia ver mesmo no escuro. Os canteiros crescidos, os arbustos selvagens, os postes da cerca perto do celeiro, começando a apodrecer. O próprio celeiro precisava de telhado novo. 40 hectares de terra. A maioria dos dias parecia demais. Muito espaço, muito trabalhos, muita memória. Mas era meu. Meu avô comprou esta terra em 1952. Meu pai a manteve por 40 anos. Marcos e eu a transformamos num lar. E um dia, sempre pensei, seria de Dominique. Saí do carro. O ar noturno estava fresco e cheirava a pinho e terra. Grilos cantavam na grama. Em algum lugar à distância, uma coruja chamou. Fui até a varanda dos fundos, sentei nos degraus. Não entrei. Não chorei. Não conseguia chorar. As lágrimas não vinham? Fiz chá quando o céu começou a clarear. Camomila. Marcos costumava beber chá de camomila quando não conseguia dormir. Odiava o gosto na época, mas agora me lembrava dele. O sol nasceu rosa e dourado sobre as montanhas. Pássaros começaram a cantar. O mundo acordou e seguiu em frente como se nada tivesse acontecido. Como se meu filho não tivesse acabado de despedaçar meu coração. O telefone tocou às 8h30. Estava de joelhos no jardim da frente arrancando mato, terra enfiada sob minhas unhas. Suor na testa apesar da hora cedo. Peguei o celular do bolso. O nome de Dominico iluminou a tela. Por um segundo, pensei que talvez estivesse ligando para pedir desculpas, para dizer que cometeu um erro, para implorar perdão por me humilhar na frente de 100 pessoas. Atendi. Pai, oi. Sua voz estava animada, alegre, como se ontem não tivesse acontecido. Pergunta rápida. Pode me mandar os papéis da propriedade? Sentei nos calcanhares. Uma abelha passou zumbindo e pousou no arbusto de lavanda ao meu lado. Os papéis da propriedade, repeti. Minha voz soou estranha, distante. É, da terra no interior, disse, tão casualmente. Eu e Bridget conversamos e achamos que seria perfeito para desenvolvimento. O tio dela é construtor, cara muito bem-sucedido. Ele diz que podemos subdividir e construir umas 6 ou 7 casas. O mercado está muito aquecido agora.
Podemos fazer uma fortuna, desenvolvimento, subdivisão, 6 ou 7 casas na terra da minha família, nos 40 hectares que pertenceram à nossa família por 70 anos. A abelha se moveu para outra flor. Observei ela trabalhar, coletando pólen, voando para a próxima. Simples com propósito, não sobrecarregada pela traição. Dividiríamos o lucro com você, obviamente, continuou Dominique, voz excitada. Provavelmente 60-40, já que estaríamos fazendo todo o seu trabalho. Mas você ainda faria uns 800 mil, talvez mais se precificarmos direito. Aí você poderia se mudar para algum lugar menor, mais fácil de gerenciar. Algum lugar menor, mais fácil. Como se os 40 hectares que meu avô morreu protegendo fossem demais para mim. Como se o lar que dividi com Marcos fosse apenas um fardo do qual precisava escapar. Na verdade, Bridget achou uma comunidade para idosos ótima. A uns 20 minutos de nós, disse. Lugar muito legal. Tem atividades, piscina, tudo. Você ia adorar. Tenho 58 anos, Dominic. É, eu sei. Ele realmente riu. Mas sabe, eventualmente você vai precisar de algo mais fácil, menos manutenção. Assim você teria o dinheiro guardado. É planejamento inteligente, pai. Planejamento inteligente. Meu filho queria arrasar a história da minha família, transformar o legado do meu avô em lucro e me enfiar numa comunidade para idosos. E ele chamava isso de planejamento inteligente. Me levantei. Meus joelhos estalaram. A abelha voou embora. Ao meu redor, o jardim se estendia. 30 anos de trabalho, plantio, poda. Rosas que minha mãe me deu como mudas. Ervas que cultivei desde sementes. Uma horta que me alimentava no verão. Então, pode mandar a escritura por correio expresso? Perguntou Dominique. Queremos começar o processo essa semana. O tio da Bridget tem reunião com investidores na quinta e precisa ver os documentos da propriedade. Quinta-feira, 3 dias. Ele queria que eu entregasse 70 anos de história familiar em 3 dias para que o tio da esposa impressionasse investidores. Dominique, disse devagar. Sobre ontem? Ah, é. Me interrompeu, como se tivesse acabado de lembrar. Desculpa por aquilo. Bridget estava estressada. Sabe? Nervosismo de casamento ou sei lá. Mas está tudo bem agora, tudo bem. Ele me humilhou, me forçou a dirigir 4 horas sozinho para casa, me fez sentir pequeno, inútil e descartável. Mas estava tudo bem agora porque ele queria algo de mim. E os papéis? Sua voz tinha uma ponta de impaciência. Pode mandar hoje? Pensei no meu avô, nas histórias que meu pai costumava contar. Como vovô trabalhou nas minas 16 horas por dia no escuro. Como perdeu 3 dedos num acidente quando minha avó estava com 6 meses de gravidez, mas voltou ao trabalho na semana seguinte porque precisavam do dinheiro. Como economizou cada centavo por anos até ter o suficiente para comprar esta terra. 10.000 radairs em 1952. Podia muito bem ter sido 10 milhões para um homem que havia perdido dedos para comprá-la. Pensei no meu pai passando todo o fim de semana por 40 anos, mantendo a propriedade, construindo o celeiro com as próprias mãos ao longo de 3 verões, plantando carvalhos que agora tinham 20 metros de altura. Pensei em Marcos me fazendo prometer no leito de morte manter esta terra na família. Sua mão fria na minha, sua voz mal um sussurro. Não importa o que aconteça, Enzo. Não importa o que, essa terra fica nossa. E pensei no sorriso de Bridget enquanto observava Dominic me expulsar. Aquele sorriso afiado, calculista. Aquele olhar de vitória. Pai, ainda tá aí? Tô aqui. Beleza, então pode mandar hoje? A abelha voltou. Pousou num grupo de margaridas perto dos meus pés. As pétalas eram amarelo vivas, quase dolorosas de olhar sob o sol da manhã. Os papéis da propriedade, disse de novo. Não uma pergunta desta vez, uma afirmação. É, quanto antes melhor. O tio da Bridget está muito empolgado com essa oportunidade. Ele acha que podemos começar a obra no outono se agirmos rápido. Começar a obra. Tratores e equipes de construção e betoneiras, destruindo tudo que minha família construiu. Os carvalhos do meu avô derrubados. O celeiro do meu pai demolido. O campo onde Marcos me pediu em casamento pavimentado.
Você lembra do funeral do seu avô? Perguntei. Minha voz estava quieta, firme. Silêncio do outro lado. Depois, pai, do que você está falando? Você deu o discurso. Tinha 20 anos. Ficou na frente de 200 pessoas e falou sobre como essa terra significava tudo para ele, como representava tudo de bom sobre nossa família, sobre legado e sacrifício, e proteger o que importa. Mais silêncio. Você prometeu que cuidaria dela, continuei. Olhou direto para mim e sua avó e prometeu que protegeria o que ele construiu. Lembra disso? Pai, aquilo foi diferente. Sua voz mudou, defensiva, irritada. Eu era criança. Você tinha 20 anos. Idade suficiente para saber o que uma promessa significa. É bom. As pessoas dizem coisas em funerais, é emocional. Você não pode me cobrar. Você também disse que seu avô ficaria orgulhoso de você, interrompi. Que garantiria que o legado dele continuasse vivo, que esta terra ficaria na nossa família por gerações. E vai ficar, Dominique retrucou. Vai ser minha eventualmente. Só tô tentando fazer funcionar agora. Tornar lucrativa. Transformar em algo útil em vez de só deixar parada ali. Só deixar parada ali. Como se 40 hectares de terra protegida fossem inúteis. Como se preservar a história familiar fosse desperdício. Então você tá dizendo não? Sua voz ficou fria, dura. Não vai mandar os papéis? Podia ouvir Bridget ao fundo, sua voz afiada e exigente. Ele tá sendo difícil? Difícil. Era isso que eu era. Difícil por querer manter o legado da minha família intacto. Difícil por não concordar imediatamente em deixá-los destruir 70 anos de história para lucro. Dominique, preciso desligar. Espera, pai. A gente precisa desses papéis. Essa é uma oportunidade enorme. Você não quer que eu tenha sucesso? Quis que ele tivesse sucesso desde o dia em que nasceu. Quis tanto que sacrifiquei tudo. Meu avanço na carreira, minha vida social, minha saúde, minhas economias. Tudo o que tinha e tudo o que era foi para garantir que Dominic tivesse toda a oportunidade de sucesso. E era isso que me rendeu. Um filho que me expulsou do casamento e ligou no dia seguinte exigindo que entregasse a terra da família. Vou te ligar de volta, disse. Quando? Impaciência afiou sua voz. Pai, isso é sensível ao tempo. Não podemos ficar esperando enquanto você... Desliguei. O telefone vibrou imediatamente com outra chamada. Recusei. Tocou de novo. E de novo. E de novo. No tempo em que arranquei todas as ervas daninhas do canteiro da frente, Dominique havia ligado mais 6 vezes. Ignorei todas. Entrei e lavei as mãos. Fiz almoço. Sanduíche de atum com fatias de pepino e um copo de água gelada. Sentei na varanda dos fundos e comi devagar, observando os carvalhos balançarem na brisa. Meu telefone vibrou. Uma mensagem. Olhei. Pai, isso é ridículo. Me liga de volta. Depois outra. Você tá sendo egoísta. Depois. O tio da Bridget precisa de uma resposta até amanhã. Não acredito que você tá fazendo isso comigo. Comigo. Eu estava fazendo algo com ele, não o contrário. Não ele fazendo algo comigo ao me expulsar do casamento, ou exigir minha propriedade, ou me chamar de egoísta e difícil e controlador. Eu era o problema. Eu, o pai que desistiu de tudo. Terminei meu almoço e lavei a louça. O sol da tarde entrava pelas janelas da cozinha. Partículas de poeira flutuavam na luz. A casa estava tão quieta que podia ouvir o relógio tic-taqueando na sala, o zumbido da geladeira, o ranger da madeira velha assentando. Meu telefone tocou. Uma notificação de mensagem de voz apareceu. Coloquei no viva-voz e ouvi enquanto secava a louça. Pai, sou eu. A voz de Dominique estava apertada, muito irritada. Não sei o que está acontecendo com você, mas essa é minha herança também. Papai teria querido que eu tivesse isso. Você está sendo controlador de novo. Exatamente como Bridget disse, como você sempre é. Só manda os papéis. Para de tornar tudo difícil. Apaguei a mensagem. O telefone tocou de novo imediatamente. O nome de Bridget dessa vez. Observei tocar até ir para a caixa postal. Depois ouvi aquela mensagem também. Oi, pai. Ela nunca me chamou de pai antes. Sempre Enzo.
A doçura falsa na voz dela fazia meus dentes doerem. Aqui é Bridget. Acho que houve um mal-entendido. Eu e Dominic te amamos muito e só queremos o melhor para todos. O desenvolvimento seria incrível para seu futuro financeiro. Você poderia finalmente relaxar e aproveitar sua aposentadoria. Podemos conversar sobre isso como adultos? Acho que só precisamos ter uma conversa calma e racional, como adultos. A mesma mulher que me fez ser expulso do casamento dela ontem queria conversar como adultos. Apaguei aquela mensagem também. A noite chegou devagar e dourada. Fiz chá e sentei na poltrona velha de Marcos. O couro estava rachado agora, gasto e liso, onde o corpo dele pressionou por anos, mas ainda cheirava a ele de alguma forma. Café, madeira de cedro e lar. O que você faria? Perguntei ao quarto vazio. Se estivesse aqui, se pudesse ver no que ele se tornou, o que faria? O relógio na lareira fazia tic-tac. Lá fora, um coiote uivou em algum lugar à distância. O som era solitário, selvagem e livre. O telefone tocou às 9. Dominique de novo. Encarei por um longo momento, depois atendi. Finalmente. Ele soava exausto, derrotado. Pai, por favor, precisamos discutir isso. Tá bom, disse. Vamos discutir. Olha, eu entendo que você tá apegado à propriedade. Compreendo. Mas você tem que ser realista. Você não tá ficando mais jovem. A manutenção é demais para uma pessoa. E a propriedade está só parada ali sem gerar renda nenhuma. Podemos transformá-la em algo valioso, algo que realmente dê dinheiro e garanta o futuro de todos nós. Seu bisavô pagou R$ 10.000 por essa terra em 1952, disse. Sabe o que ele fez para ganhar esse dinheiro? Pai, não preciso de aula de história. Ele trabalhou nas minas, 16 horas por dia no escuro. Perdeu 3 dedos num acidente quando sua avó estava grávida de 6 meses, mas continuou trabalhando porque queria dar à família algo permanente, algo que não pudesse ser tirado. Silêncio do outro lado. Seu avô passou todo o fim de semana por 40 anos mantendo essa propriedade, continuei. Plantou aqueles carvalhos para você, Dominic, para seus netos, para seus bisnetos. Construiu aquele celeiro com as próprias mãos para que as futuras gerações tivessem algo sólido, algo real. É uma história bonita, disse Dominique, voz plana, não impressionada. Mas isso é negócio. É sobre tomar decisões financeiras inteligentes para nosso futuro. Meu e da Bridget. Podemos honrar o passado enquanto seguimos em frente. Nosso futuro, não o meu futuro. Não o futuro da família. Dele e da Bridget. Você sabe o que seu pai disse antes de morrer? As palavras saíram antes que eu pudesse pará-las. Dominique ficou quieto. Podia ouvi-lo respirando. Ouvir algo se mexer ao fundo. Talvez Bridget andando, escutando nossa conversa. Ele me fez prometer manter essa terra na família, disse. Foi uma das últimas coisas que disse. Apertou minha mão tão forte que doeu e me fez jurar. Não importa o que aconteça, Enzo, essa terra fica nossa. Papai morreu há 12 anos, pai. A voz de Dominique ficou fria de novo. Distante. As coisas mudam. O mundo segue em frente. Você não pode viver no passado para sempre. As coisas mudam. A promessa no leito de morte do meu marido reduzida, as coisas mudam. O sacrifício de gerações dispensado com o mundo segue em frente. Você tem razão, disse. Minha voz estava muito calma, muito quieta. As coisas realmente mudam. Então você vai mandar os papéis? Esperança entrou na voz dele. Ansiedade. Não. Silêncio. Completo e total silêncio. O quê? Não. Não vou mandar os papéis da propriedade. Não agora. Não nunca. Você não pode fazer isso. É minha herança. É minha propriedade. Seu pai deixou para mim. E escolhi protegê-la do jeito que ele queria. Do jeito que meu avô e pai teriam querido. Não. Sua voz estava subindo, entrando em pânico. Não, você não pode. Vou contestar. Vou te processar. Vou. Você não vai fazer nada, disse, porque não há nada que possa fazer. Podia ouvir Bridget ao fundo, voz afiada e irritada. O quê? O que ele fez?
Você me expulsou do seu casamento, continuei. Me humilhou na frente de 100 pessoas porque sua esposa não gostava de mim. Aí ligou no dia seguinte, exigindo que entregasse o legado da minha família para que vocês pudessem destruí-lo por lucro. Achou mesmo que não haveria consequências? Pai, por favor. Meu avô perdeu 3 dedos trabalhando nas minas para comprar essa terra. Meu pai passou 40 anos mantendo ela. Seu pai me fez prometer protegê-la. E mantive essa promessa. Mesmo de você. Você está escolhendo terra em vez do seu próprio filho. Sua voz rachou. Quebrou. É isso que você está fazendo. Estou escolhendo honrar as pessoas que vieram antes de nós. As pessoas que sacrificaram tudo. Você teve uma escolha também, Dominique. No seu casamento, você escolheu Bridget em vez de mim. Agora fiz minha escolha. Viva com ela. Não acredito que você está fazendo isso. Ele estava chorando agora. Realmente chorando. Eu sou seu filho. Sou tudo o que você tem. Não, disse quieto. Você era tudo o que eu tinha. Você desistiu disso quando me jogou fora como lixo. Quando me chamou de controlador e difícil e exigiu minha propriedade 24 horas depois. Você fez sua escolha. Agora viva com ela. Pai, eu... Desliguei. Desliguei o telefone. Coloquei sobre a mesa de Patrícia. Você tá bem? Ela perguntou. Sim, disse. E era verdade. Tô bem. 6 meses se passaram. O inverno cobriu a propriedade em silêncio branco. As ligações de Dominic pararam. As mensagens cessaram. Mas os e-mails começaram. Ameaças legais, alegações de influência indevida. Patrícia cuidou de tudo. O advogado dele diz que Bridget o deixou. Patrícia me contou em fevereiro. Pediu divórcio há 2 meses. Não me surpreende, disse. Ela queria dinheiro. Quando não se materializou, por que ficaria? Ele quer se reconciliar. Diz que percebeu os erros. O que você disse? Que toda a comunicação passa por mim. Que você não está interessado em contato agora. Ela puxou outro arquivo. Seu testamento de 10 anos atrás. Você deixou seus bens para Dominic, mas a propriedade você deixou para um trust de conservação que criou anos atrás. Encarei o papel. Minha assinatura, março de 2017. Não lembro disso. O advogado do Marco sugeriu como proteção. Isso mostra que você vem protegendo essa terra por anos, Enzo. Sua decisão não foi raiva ou vingança. Foi o planejamento cuidadoso. Talvez eu sempre soube que Dominique poderia escolher dinheiro em vez de legado. Ou talvez fosse apenas um viúvo tentando honrar uma promessa. De qualquer forma, a terra estava protegida para sempre. A primavera chegou cedo. Flores silvestres floresciam pelo campo em março. Comecei a trazer grupos de crianças para a propriedade. Crianças da cidade que nunca viram montanhas ou florestas. Ensinei sobre conservação, legado, sacrifício e responsabilidade com futuras gerações. As crianças adoravam. Corriam pelo campo, subiam nos carvalhos, brincavam no celeiro. Faziam milhões de perguntas, ficavam sujas, riam até não conseguir respirar. Elas me lembravam por que essa terra importava, por que protegê-la valia perder meu filho, porque essas crianças apreciavam a terra mais numa tarde do que Dominic em 24 anos. Em abril recebi uma carta, a caligrafia de Dominic no envelope. 3 páginas. Um pedido de desculpas de verdade. Ele falou sobre o casamento, sobre como Bridget o convenceu, sobre estar tão focado em começar sua nova vida que esqueceu daquela que a tornou possível, sobre como estava errado em exigir a propriedade, como não entendia a história nem respeitava o sacrifício. Falou sobre Bridget sair quando o dinheiro não veio, sobre estar sozinho, sobre arrependimento e o desejo desesperado de desfazer o que não podia ser desfeito. O último parágrafo me fez chorar pela primeira vez desde o casamento. Pai, sei que não mereço perdão. Sei que te machuquei de formas que não podem ser consertadas. Mas quero que saiba que entendo agora. Você manteve sua promessa ao papai. Protegeu o legado da nossa família. Honrou os sacrifícios do vovô e do vô. Te amo. Sempre vou te amar. Mesmo que você nunca queira falar comigo de novo, te amo. Seu filho Dominique. Chorei pelo meu filho, pelo relacionamento que tivemos, pela inocência perdida,
pela confiança quebrada. Mas não o liguei, não respondi. Ainda não. Talvez algum dia, quando o tempo suficiente tivesse passado, quando cura suficiente tivesse acontecido. Talvez algum dia. Mas não hoje. A propriedade floresceu naquela primavera. Os carvalhos do meu avô alcançavam o céu. O celeiro do meu pai permanecia forte. O campo onde Marcos me pediu em casamento se encheu de flores. E caminhei por tudo aquilo, sozinho, mas não solitário, sabendo que mantive minha promessa, sabendo que muito depois de eu ter ido, esta terra permaneceria, selvagem, livre e intocada. Meu avô plantou árvores sob as quais nunca sentaria. Meu pai construiu um celeiro para netos que nunca conheceria. Meu marido me fez prometer proteger esta terra mesmo do nosso próprio filho. E mantive essa promessa, porque legado não é sobre o que você deixa para trás, é sobre o que você se recusa a deixar ser destruído. Amor verdadeiro não é medido pelo que damos, é medido por se nosso dar é valorizado ou explorado. E às vezes a coisa mais amorosa que podemos fazer é deixar as pessoas enfrentarem as consequências de suas escolhas. Para quem foi descartado ou disseram que é velho demais, difícil demais, você não acabou. Sua história não terminou. Seu valor não é determinado por pessoas que não conseguem enxergá-lo. E seu legado é seu para proteger. Obrigado por ouvir a minha história. Se ela te tocou, deixe um like. Escreva nos comentários o que mais ressoou em você e inscreva-se no canal. Ainda vem muitas histórias pela frente. Isso não é o fim da minha. É apenas o começo de algo melhor.